Olá, olá a todos. Aula de Biologia, aula 9. Bom, nessa videoaula, que é a aula 9, que a gente está tendo Zoologia, veremos hoje os aracnídeos. Beleza, aqui é Rodrigo Berhardt. Veremos os aracnídeos. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje veremos uma classe muito interessante, animais espetaculares, lindos, fantásticos, aranhas e escorpiões e ácaros. Viaje comigo então nessa videoaula, vem comigo. Vamos lá. Bom, aranhas, escorpiões e ácaros. Bom, o domínio é Eucária dos eucariontes, é ou não é? São eucariontes. Reino Animalia, ou Metazoa, ou animal. Classe dos aracnídeos. Na outra aula a gente viu a classe dos insetos. Nessa aula, classe dos aracnídeos. Filo dos artrópodes, pés articulados, patas articuladas. Classe aracnida, com 8 patas, tá? Octópodes, são octópodes. Podes quer dizer pés, em grego, e octo quer dizer 8. Então, 8 patas. Né? Podes, pode ser patas. Bom, cefalotórax e abdômen, que é a mistura da cabeça com o tórax e mais o abdômen. Então, aqui nós temos os eucariontes, o grupo dos eucariontes, então os aracnídeos, protostômios, simetria bilateral, tem dois lados iguais, exoesqueleto, que é o corpo em volta, que é uma carapaça, 8 patas, 2 pedipalpos, um par de pedipalpos e um par de quelíceras, que são esses órgãos que vão inocular veneno, se tiver, ou vão mastigar, cortar. Então, recapitulando o reino animal, artrópode, subfilo Chelicerata, que tem quelíceras, e aracnídea são, então, quem são os aracnídeos? Aranhas, escorpiões e ácaros e outros. Bom, um grupo bem diversificado, um grupo bem grande de animais. A gente vai ver que existem mais de 60 mil espécies. Os aracnídeos são uma classe de filoartrópode, inclui aranhas, carrapatos, ácaros, papilões, escorpiões, compreendendo 60 mil espécies. O nome tem origem na figura mitológica grega, Aracne, e as aranhas foram os primeiros membros a pertencer a esta classe. Quase todas as espécies de animais terrestres. Então, a maioria dos animais são terrestres. Tá? As aranhas formam teias proteicas. Essa teia proteica, ela tem origem proteica, proteína, feita de proteína, está sendo estudado por engenheiros e químicos do mundo inteiro. Bom, formado pelo cérebro, olhos simples, as fiandeiras aqui no final, que é a glândula de teia, né, para fazer a teia, aqui o ovário, túbulo de Malpi, que está ligado à excreção. Tá? E aí outros órgãos, tal, aqui a quelícera, né? Veneno, glândula de veneno, e aí vai. Outra glândula de veneno aqui, né? Uma série estômago de sucção, que suga, né? Sugador, aorta, dorsal, intestino, e outras partes, né? Túbulo digestivo, e aí vai. Bom, oviduto, receptáculo de espermas, e aqui o pulmão foliáceo, né? Pulmão em forma de livro. Bom, aqui são os tipos de aranha, vários tipos de aranha. Os aracnídeos têm 8 patas, muito fácil identificá-los, certo? Os escorpiões também são aracnídeos, tá? Eles têm, além do aguilhão, que é a ponta, né,
que vai picar e vai inocular o veneno, nos escorpiões existem também as pinças, né? As garras, pedipalpos. Nessas garras tem a primeira perna, a segunda perna, a terceira e quarta. Bom, animal também segmentado, vale lembrar isso. Vou colocar aqui, né? São segmentados. Tem segmentos, o corpo todo segmentado, origem nos anelídeos, ou em todo o grupo dos protostômios, exceto os moluscos que não são segmentados. Anatomia funcional: tem um pulmão foliáceo, uma abertura ventral para onde entra o ar, leva oxigênio para a corrente sanguínea que vai oxigenar todo o sangue. Os pulmões não são utilizados por todos os aracnídeos. Também tem traqueias, tá? Respiração através de traqueias. São tubos, né? As aranhas possuem também traqueias quanto pulmões. O sistema traqueal é a abertura chamada espiráculo, leva oxigênio diretamente aos tecidos. Os animais que respiram por traqueias não apresentam pigmentos sanguíneos, pois não é o sangue que transporta o oxigênio. Então só os que têm pulmão fazem isso. O coração tubular, dorsal, continuando anteriormente e posteriormente. Anteriormente, parte da barriga embaixo, posteriormente nas costas, numa aorta, coração, a presença de ósteos. A aranha tem 3 pares de ósteos, escorpiões têm 7 pares de ósteos. Os aracnídeos possuem glândulas coxais nas coxas das patas. Tá? Aqui, ó, nas coxas. Tá? Glândulas coxais, na base das patas, faz comunicação com o exterior, eliminando excretas. Excretas, guanina. Bom, os aracnídeos perdem pouca água na forma discreta. Todos os líquidos que banham o túbulo de Malpighi são filtrados entre o intestino médio e o intestino posterior. Os excretas são eliminados juntos com as fezes. Alguns possuem tanto túbulos de Malpighi como glândulas coxais. O intestino é arborescente, forma de árvore, para ter maior absorção, maior área de absorção. Claro, né? O intestino, quanto maior a área de absorção, maior a quantidade de nutrientes que serão absorvidos. O principal resíduo nitrogenado é a guanina, já vou falar. Tricobotrios são pelos sensoriais que percebem a vibração da corrente de ar. Vai dar, então, ajuda na defesa desses animais, na localização de presas. Órgão em fenda, espalhados por todo o corpo, principalmente nos apêndices. Percebem a tensão no esqueleto. Também deleta informações sonoras. Detecta, que no caso é detecta informações sonoras. Pente, presente somente em escorpiões, com função de perceber vibrações do substrato de reprodução. O orifício genital de ambos os sexos estão localizados na região ventral, segundo o segmento abdominal. Muitos têm transmissão indireta dos espermatozoides através do espermatóforo. Podem ser ovíparos ou vivíparos, ou seja, ovíparos põem ovos e vivíparos têm um desenvolvimento dentro do corpo, saem aranhas, né? Pode ter cuidado parental, ou seja, os pais cuidando atenciosamente dos seus filhotes. E a diferenciação do sexo das aranhas segue pela extremidade dos pálpos, sendo que é diferente dos machos com apêndice usado para transmitir espermatozoides para a fêmea. Bom, retirado Wikimedia e Burns. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos importantes. Aqui uma teia. São animais incríveis que fazem teia através das fiandeiras, que ficam localizadas aqui na bunda da aranha, vamos pensar assim, perto do ânus. E é aqui que vai ser então feito a teia. Ela vai fazer de costas, tá, a aranha? Quais são as funções da teia? Grudar, assim mesmo, grudar insetos e outros animais, que serão então as presas. Também serve para proteção
proteção dos ovos. Um ovo-saco, né, que são formados. Aqui uma aranha de folhas. Agora outro tipo de animal são os escorpiões, né, que tem essas garras, telsos, né. Aqui o aguilhão, telso, toda essa parte, um animal que põe um pouco de medo, né. O aguilhão que vai inocular veneno, que pode ser mortal. Meu avô, muitas pessoas que mexiam com construção civil no centro-oeste brasileiro foram picados. Em Goiânia, por exemplo, tem bastante número de escorpiões, mas bem controlado. Pouca gente sabe que as galinhas comem escorpiões, controlam a quantidade de escorpiões, né, as aves. Aqui eu estou mostrando para vocês as maiores aranhas do mundo, a maior aranha do mundo, que é a Theraphosa blonde. Ela é enorme, maior que uma mão, que são as suas quelíceras, que literalmente cravam no corpo do animal. Elas matam normalmente passarinho. Veja o tamanho dessa pata enorme, sensorial. Aqui os pedipalpos, que vão tateando o solo. Aqui uma aranha, acho que de Singapura, muito linda, a Lampropelma violaceopis, linda, né? Cor violácea com joelhinho amarelo, olha que coisa linda, né? Bonita, né? Muito diferente. Tipo, perigo, né? Sou venenosa, sai da frente, lá vem veneno. Bom, falando um pouco das aranhas, meus queridos e minhas queridas, é extremamente importante que no Terra Vestibulares com Rodrigo Berratti, teremos a aranha marrom, do gênero Laxoceles. Laxoceles são aranhas muito pequenas, no passo de 4 centímetros, pequenas, uma aranha marrom, escondida, parecidas com fiapos de algodão, quais capturam alimento, composto basicamente de insetos, moscas, besouros, baratas. Na natureza, as aranhas marrons são encontradas em cascas de árvore, por isso que é perigoso a gente mexer em entulho, que no entulho pode ter a aranha marrom ela pode levar a óbito, tá? Por insuficiência renal aguda e também ataque cardíaco, então é muito perigosa. Aqui a gente tem então, os acidentes ocorrem quando são comprimidas contra o corpo dentro de roupas, toalhas, roupas, sapatos, tá? Debaixo de pedras, dentro de grutas, nas cidades. Os animais se proliferam dentro das residências humanas, onde fazem teias atrás de móveis, quadros, pilhas de madeira e materiais de construção. São aranhas muito tímidas, de hábitos noturnos. Então tá aí. Seu veneno é extremamente tóxico para o organismo humano e o local da picada pode apresentar bolhas, inchaço, aumento de temperatura, lesões hemorrágicas, com ou sem dor e queimação. A ausência de dor faz com que o acidentado demore a procurar socorro médico, que pode complicar o tratamento. Após alguns dias, a área da picada apresenta necrose, morte de tecido, com uma úlcera de difícil cicatrização. Outras alterações que podem aparecer no acidente por aranhas marrons são febre alta nas primeiras 24 horas, dor de cabeça, coceira generalizada, dor muscular, náuseas, vômitos, visão turva, diarreia, sonolência, irritabilidade nos casos graves, coma. Certo número de acidentes pode ocorrer complicações devido à ação do veneno sobre as células do sangue, ocasionalmente anemia, equimoses e urina com sangue, que pode levar à insuficiência renal e óbitos. Medidas simples, como afastar as camas e berços das paredes, evitar que roupas de camas e mosquiteiros encostem no chão, não pendurar roupas nas paredes, examinar roupas, principalmente camisas, blusas e calças, antes de vestir e inspecionar sapatos e tênis antes de usá-los. São muito eficazes para impedir a ocorrência de picadas por aranhas marrons. Mas atenção, nem toda aranha que vive em nossas casas ou que tenha colorido marrom causa esse quadro. A maioria das aranhas caseiras não são perigosas. Que bom, né, gente? Menos mal, né, pessoal?
Bom, aqui falando da viúva negra, a viúva negra é do gênero Lactrodectus, tem o bumbum vermelho aqui, é enorme, né? Uma abdômen grande. Ela é conhecida por matar, muitas vezes, quando ela está com fome, o macho é muito pequenininho. Quando ele vai copular com a fêmea se volta contra ele e come ele, literalmente aumentando as chances de sobrevivência dos ovos. E isso é uma das explicações para o canibalismo sexual da viúva negra. A viúva negra Lactrodectus curacaviensis é uma aranha pequena, tímida, metade em torno de 1 centímetro, com patas longas e frágeis. Seu colorido é negro e metálico, meio brilhante, com o abdômen arredondado e com vários desenhos de cor vermelha, às vezes ornados com finas linhas brancas. Sua teia, daí quer dizer o quê? Sou venenosa, saia de perto, né? E aí vai. Quando derrubada, a aranha finge-se de morta ou tenta fugir, arrastando seu abdômen. Porém, quando perturbada em excesso, comprimida contra o corpo, por exemplo, dentro das roupas ou nos lençóis durante o sono, pode picar com relativa facilidade. O veneno da viúva negra é muito tóxico para o homem. Tá? Ele ataca o sistema nervoso, provocando dores musculares muito intensas, náuseas, dor de cabeça, alterações cardiorrespiratórias, batimentos cardíacos, sendo mais grave em criança, podendo causar acidentes fatais. No Brasil, entre Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, encontramos a aranha com frequência habitando próximo ao trabalho, a casa, as áreas de lazer do homem. Elas fazem suas moradas em barrancos, à beira de estradas, sobre cascas de coco ou folhas secas, latas vazias, etc. Nas restingas do litoral são muito abundantes, a vegetação conhecida como salsa da praia, tendo sido consideradas praga de saúde pública em Niterói, durante a década de 1960. Embora abundantes no litoral, essas aranhas foram capturadas também no interior do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul. O Instituto Vital Brasil desenvolve um projeto de pesquisa que fica lá no Rio de Janeiro, né? Conhecer melhor esta aranha, sua biologia e seu veneno. Desse projeto resultou a fabricação de soro específico, que é utilizado no tratamento dos acidentes graves com essas aranhas em todo o Brasil. Muito interessante. E por isso que o Instituto Vital Brasil, viu, gente, fica lá no Rio de Janeiro. E o Rio realmente é um dos lugares que tem Mata Atlântica exuberante, com o maior número de casos de espécies de aranhas no mundo. Bom, a armadeira, também muito conhecida, ela vai guerrear com vassouras. Você vai tentar chutar ela, ela vai fazer assim, né? Ó. Tá? Ela levanta o pé de pau e fica assim, né? Bom, são aranhas venenosas de maior tamanho no mundo, chegando a medir 20 centímetros, é gigante, de envergadura com as patas abertas, não vivem em teias e durante o dia se escondem em lugares sombrios, como buracos do solo, debaixo da madeira, pedras ou entre folhas largas de diversos tipos de vegetais, especialmente bananeiras. Essa é também conhecida como banana spider, ou aranha de bananeiras, né? Muitas vezes o agricultor vai cortar a bananeira, as folhas, né, retirar a banana na bananeira, principalmente no sul da Bahia, e essa aranha ela cai aqui no pescoço, alguma região, e morde, pica. Muito forte a picada. Não pode fugir apoio, então, debaixo da madeira. Os animais foram nomeados popularmente devido a uma característica muito curiosa. Quando ela se sente ameaçada, não pode fugir, apoia o corpo nas patas de trás e levanta sua parte anterior, da frente, fazendo movimentos de um lado para o outro, assim pica com muita facilidade. Acidentes com esses animais normalmente ocorrem
no início da noite, nas primeiras horas da manhã, quando as pessoas entram em contato com alguma aranha que entrou na casa, procurando alimento durante a noite. Se escondeu em lugares como sapatos, roupas de cama, toalhas, gavetas, né? Embaixo de móveis e etc. Outra situação comum de ocorrência de acidentes durante o manuseio de frutas, verduras, legumes que tenham sido colhidos sem a retirada desses animais. Normalmente bananas, o CEAGESP aqui em São Paulo, por exemplo, tem muita aranha que sai dali. Ali é uma região, essas frutas têm que ser lavadas. Hoje já tem norma para isso. As frutas normalmente têm que ser lavadas, né? As aranhas, vamos resumir aqui, as aranhas armadeiras utilizam seu veneno na captura de outras aranhas, insetos, pequenos vertebrados, como lagartos, pássaros, comem camundongos. Porém, a composição química de seu veneno no organismo seja severa, ocasionando dor intensa. Então não é tão severa assim, né? A dor a composição química então, sobre o nosso organismo seja muito severa, ocasionando dor intensa, então é muito severo, pode ser irradiado pelo membro atingido. O local da picada fica vermelho, com suor e inchaço, podendo apresentar dormência, né? Os acidentados podem apresentar um aumento dos batimentos cardíacos, hipertensão arterial, agitação psicomotora e acidentes graves, principalmente com crianças, causando então salivação intensa, sudorese, enrijecimento muscular, choque edema, pode levar a raros óbitos. Não é sempre que mata então as armadeiras, né? Bom, a fonte aqui é o Instituto Vital Brasil, né, em homenagem ao Vital Brasil. E para quem tiver algum problema com cobras, está aqui o endereço, Saque Vital Brasil, RJ Gov Brasil. E o telefone, né, para ligar em caso de acidentes. Ou manter jardins e quintais limpos, evitar acúmulo de entulho, evitar folhagens densas, né? E só para recapitular, as aranhas são animais sem esqueleto interno, o esqueleto é externo, tem exoesqueleto. Algumas atingem tamanho de 20 centímetros, no caso das armadeiras. O corpo tem uma carapaça externa, composta por substância chamada quitina. Essa proteção é extremamente importante para evitar a perda de água, que permite que as aranhas e outros animais do grupo dos artrópodes, escorpiões, insetos, crustáceos, consigam sobreviver em ambientes muito variados. As aranhas são encontradas desde buracos e frestas até muitos metros de altura nas copas das árvores de desertos, florestas úmidas, de ecossistemas totalmente preservados até o centro de grandes metrópoles. Isso se deve também à sua capacidade de produzir abrigos com uma mistura de proteínas, denominado seda, que é a teia, secretado pelas glândulas localizadas no abdômen da aranha. São glândulas cerecígenas, né? As fiandeiras, né, que vão sair ali a teia. Então a seda é trabalhada a fim de formar diferentes tipos de teias, utilizadas desde o revestimento de suas tocas até a formação de belíssimas redes de captura de insetos, que são os principais alimentos das aranhas. Para capturar seu alimento, as aranhas utilizam um sistema sensorial muito desenvolvido composto por órgãos sensíveis a estímulos químicos, presentes em algumas de suas 8 patas. Estímulos físicos, principalmente vibrações. Embora a maioria das aranhas possua 8 olhos, poucas utilizam a visão como orientação principal. A dieta é composta também por animais maiores, lagartos, anfíbios, filhotes de roedores, pássaros. A captura desenvolve um aparelho venenoso que auxilia na imobilização da presa. Digestão. A digestão normalmente é extracelular. Também extracorpórea. Na verdade, a maioria dela é extracorpórea. Ela vai vomitar uma rede de enzimas que vão digerir
fora do corpo. Depois ela vai sugar e vai fazer digestão extracelular. Está presente na maioria das aranhas. São conhecidos 2 grupos de aranhas sem veneno. E sua composição química é bastante variada entre as espécies. A grande maioria tem veneno pouco tóxico para o organismo humano, como as caranguejeiras. Porém, o veneno de outras afeta o homem de maneira mais grave. Quando se sentem ameaçados, as aranhas podem se defender. Então está aí. Evitar então ter entulho nas casas, andar no meio do mato. Um outro tipo de aracnídeo pouco conhecido são os ácaros, que vivem na poeira. Por isso que é bom a gente diminuir a quantidade de poeira, limpar o uso de purificadores de ar. Né? O uso de ar-condicionado favorece a ocorrência de ácaros em ambientes fechados. Os que devem ser bem limpos. Então tá aí. Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Vamos Brasil, vamos estudar ciência e tecnologia, ciência e educação para um Brasil melhor. Grande abraço aqui do professor Rodrigo Eberhardt. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.